Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe para outro lugar, é ladrão, é assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada nos ampare, nos ilumine e nos guie. Que estejamos revestidos na Palavra de Deus, no rebanho do bom pastor, e entremos corretamente pela porta. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, neste quarto domingo do tempo da Páscoa, neste dia glorioso do Senhor, o dia glorioso do domingo do bom pastor. Estamos no capítulo 10º do Evangelho segundo João. E na primeira parte, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo conta uma parábola. O que é uma parábola? Bem sabemos que é uma comparação indireta para que compreendamos os mistérios do reino de Deus. E aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o Senhor começa: quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão, é assaltante. A lógica, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é quem não faz a vontade de Deus, quem não tem amor e caridade, quem não usa de misericórdia com o próximo, não faz a vontade de Deus. Aí não está entrando na porta das ovelhas. É um ladrão, é um assaltante, porque não faz a vontade de Deus. Mas quem faz a vontade de Deus tem amor e caridade,
esse entra pela porta, esse entra pela porta, que quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Cristo Senhor é o nosso pastor, é o bom pastor, e nós somos as suas ovelhas. Sejamos puros de coração e entremos pela porta, que assim o porteiro abre e as ovelhas escutam a voz do bom pastor, que o bom pastor é Cristo Senhor, e ele chama todos nós pelo nome e conduz todos nós ao seu rebanho, e estejamos para sempre no seu rebanho. E o Senhor caminha com as suas ovelhas, o bom pastor caminha com as suas ovelhas, que todos nós, todos os entes humanos, são as ovelhas do Senhor. Venham e entrem pela porta, venham e entrem pela porta, e estejamos todos juntos no rebanho do bom pastor. Que assim o bom pastor conhece todos nós, conhece a nossa voz. Cuidado! Há os estranhos, e os estranhos o bom pastor foge. E assim os estranhos são quem não faz a vontade de Deus. Porque não conhecem a voz dos estranhos. A voz dos estranhos são quem não faz a vontade de Deus, não tem amor e caridade. Que todos os entes humanos se convertam e tenham amor e caridade, e sejamos puros de coração. Que assim o nosso Senhor Jesus Cristo contou esta parábola, a parábola para que todos nós entremos pela porta. O que é uma parábola? É uma comparação indireta para que compreendamos os mistérios do reino de Deus e as vivamos. Estejamos todos no rebanho do bom pastor. E continuando na literatura do Santo Evangelho deste dia glorioso do Senhor, o bom pastor, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo, o bom pastor, 2 vezes dizendo eu sou a porta. 2 vezes o Senhor dizendo eu sou a porta, na qual no Santo Evangelho segundo João, 7 vezes o Senhor dizendo eu sou, está revelando a sua divindade. Ele é o Deus Salvador. É muito bonito que todas as vezes que o Senhor está dizendo eu sou, na literatura joanina, está respondendo uma perícope lá do Antigo Testamento do Pentateuco, onde o Senhor Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. E quem é, nós encontramos aqui na literatura joanina. Hoje eu sou a porta das ovelhas. Nós somos as ovelhas e o Senhor é a porta. O Senhor é a porta para que todos nós entremos, para que todos nós tenhamos a vida eternamente. E assim, quem vem antes dele são ladrões e assaltantes, porque as ovelhas não os escutaram. Porque quem não escuta a voz do Senhor, não faz a vontade de Deus, não está no rebanho do Senhor. Que todos os entes humanos se convertam e façam a vontade de Deus, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Entremos pela porta, estejamos no rebanho do bom pastor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a psicologia fundamental
no santo evangelho deste dia glorioso do Senhor, o domingo do bom pastor, é entrar pela porta das ovelhas, que o Senhor é a porta e nós somos as ovelhas, que entrando pela porta sejamos curados eternamente e tenhamos a vida eternamente. E cuidado, quem não entra pela porta é ladrão, é assaltante. Então quem não faz a vontade de Deus vive só na falsidade. Como é triste, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, encontrar em nossa realidade tanta falsidade das pessoas. E assim o Senhor argumenta: quem não entra pela porta é ladrão, é assaltante. Mas quem entra pela porta vai encontrar pastagem. Aqui, entrando pela porta, bem sabemos que a psicologia fundamental do Santo Evangelho de hoje, que entrando pela porta encontra pastagem e é curado e vive eternamente. E cuidado, quem não entra pela porta é ladrão e assaltante. Que bem sabemos, como na última perícope do Santo Evangelho de hoje, como está escrito: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Porque quem não entra pela porta das ovelhas é ladrão, é assaltante. E quem não faz a vontade de Deus vive só na falsidade, é como um ladrão e um assaltante. Porque quem vive só na falsidade só prejudica o próximo, só destrói o próximo. Cuidado, que esses que não entram pela porta das ovelhas se convertam e mudem de vida. Que o Senhor, o bom pastor, a porta das ovelhas, ele veio para que todos tenham a vida em abundância. Em abundância é ter a vida eternamente. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, entremos pela porta, estejamos no rebanho do bom pastor e encontremos pastagem e viveremos para sempre no rebanho, no redil das ovelhas, que todos nós somos as ovelhas e o bom pastor, que é Cristo Senhor, o ressuscitado, está nos guardando e nos fortalecendo. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó Mãe Imaculada, ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os entes humanos, que todos os entes humanos entrem pela porta e estejam no rebanho do bom pastor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós
quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque quem merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E hoje, neste dia glorioso, o domingo do Bom Pastor, estejamos orando pelas vocações em todo o mundo, em todos os meandros da sociedade. Recemos para que surjam vocações santas, para que as pessoas estejam se convertendo e progredindo sempre mais e mais a Deus. Rezemos para que todas as pessoas estejam com os dons do Espírito do Senhor nosso Deus e perseverem na sua vocação para anunciar o Evangelho com as glórias de Maria Imaculada e trabalhem pela justiça, pela fraternidade, com amor e caridade, e sejam misericordiosos, como o Senhor nosso Deus é misericordioso. Que a Rainha de Misericórdia ampare, ilumine e guie todos os entes humanos, que todos tenham boas e santas vocações, na força do Espírito do Senhor nosso Deus. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei-o, pois, advogada, nossa salve, e se vossos olhos misericordiosos a nós volveis, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, nossa medianeira, nossa advogada, de São José, de São Bento, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estejamos juntos, progredindo sempre mais e mais a Deus. Entremos pela porta e estejamos no rebanho do Bom Pastor, e estejamos rezando uns pelos outros. Feliz domingão, bom e delicioso almoço, e que tudo seja renovado em Cristo Senhor, o bom pastor, a porta das ovelhas.
és tu. Quando teu nome eu chamo, em ti, Maria, eu penso. Então um cloud imenso me rouba o coração. Então um cloud imenso me rouba o coração. Se algum mau pensamento vem perturbar a mente, se esvai apenas sente teu nome ressoar. Nos mares deste mundo, tu és a estrela amiga, teu barco meu abriga, teu pode enfim salvar. Teu barco meu abriga, teu pode enfim salvar. Debaixo de teu manto, minha Senhora linda, viver eu quero e ainda espero aqui morrer, porque a ti amando espera feliz sorte, contigo estar na morte é ter seguro o céu. Contigo estar na morte é ter seguro o céu. Estende em mim teus braços, de amor serei cativo.